Alô, minha querida, meu querido, um vídeo a mais aí vamos estar gravando nesta tarde para crescimento nessa nossa caminhada aqui na Terra, crescimento espiritual, conhecimento da Palavra de Deus, dos seus projetos, né, para com as nossas vidas, tendo como exemplos os heróis da fé citados na Palavra Sagrada e muitos deles, né, que são exemplos para nós no dia de hoje. E hoje eu quero falar sobre um desses heróis da fé. É uma história muito bonita. O Velho Testamento traz histórias belíssimas, né? Das coisas do povo de Deus, o povo que foi escolhido por Deus, foi eleito por Deus. Talvez lá na eternidade nós compreendamos melhor o porquê, né, dessa eleição, o porquê dessa escolha de Deus pelo povo de hoje, né, de Israel, né, que nós chamamos povo de Israel. Falamos recentemente em 2 vídeos sobre a oliveira original, né, que é esse povo escolhido e eleito, e sobre a oliveira brava, que éramos nós, e fomos enxertados, né, na oliveira original, passamos a fazer parte do tronco e da seiva de Deus nas nossas vidas, né, o privilégio que Deus nos deu outrora e que ainda dá a chance, né, para cada um de nós tomar as decisões necessárias nas nossas vidas, né, para o porvir, né, para aquilo que virá em seguida, né. Então hoje vamos falar sobre José. José é um dos eleitos de Deus, né, como herói, está ali relatado no livro de Hebreus, no final do Novo Testamento, no capítulo 11, fala assim, os heróis da fé, e José é tratado como um deles, né? E a história dele é belíssima, belíssima. Eu queria desafiar você aí durante essa semana, 2 semanas aí pela frente, além de ler o que gosta de ler na Bíblia, se tem um programa, uma sequência, né, de livros, de leitura, pegue também essa história de José, está no primeiro livro da Bíblia, o Gênesis, né? Está ali a partir do capítulo 37 e vai até o 50, é a história da consumação, né, do plano de Deus, que começou lá atrás com Abraão, depois foi para Isaac e depois foi para Jacó, que já no final teve seu nome trocado por Israel, que é o nome que hoje, né, sustenta aquela nação ali no Médio Oriente, vamos assim dizer, né? Então, José é uma história belíssima, né? Um pouco contraditória no começo, sofrida no meio, né? E gloriosa no final, porque Deus faz as coisas como Ele quer, como apraz, né? No seu coração, aquilo sobre as nossas vidas, né? E assim como Ele fez com os que estão relatados na Bíblia Sagrada, né? Os heróis da fé, Ele pode fazer com qualquer um de nós, né? E nos dá essa oportunidade para compreendermos, né, o porquê em algumas situações que nós nos encontramos temos que enfrentar desafios, dificuldades e até muros intransponíveis, vamos assim dizer, muralhas, né? Mas que Deus está conosco. E com certeza eu quero te dizer uma coisa para você, minha querida, para você, meu querido. Deus nunca vai te dar nada além do que você possa suportar. Não falo só como experiência própria, falo como conhecimento da palavra de Deus. Estou aprendendo ainda muitas coisas, mas Deus nunca vai te dar uma prova maior do que as tuas forças, do que a tua capacidade de ultrapassar essa prova. Com certeza provas virão, dificuldades virão, problemas virão, mas Deus está à disposição para fazer com que tudo isso seja transformado na sua vida, mudado para algo melhor, algo especial,
que virá a ocorrer um dia. Se já não ocorreu, né? Comigo já ocorreram tantas bênçãos, fica até difícil enumerá-las. Deus me abençoa muito, muito e de várias maneiras. E eu quero que vocês tenham certeza de que Ele faz isso com vocês também. Às vezes nem notamos quando Deus está nos abençoando, porque estamos envolvidos com o nosso dia a dia, com as coisas do mundo, e sequer percebemos o bem que o Senhor está fazendo em favor das nossas vidas. Ele nos criou, né? E Ele pode e tem condição de fazer aquilo que nós queremos, se estivermos, né, alinhados, né, com a sua vontade, se isso for produzir frutos bons, né, não só para nós, mas para aqueles que estão à nossa volta. O plano de Deus é único, é a salvação no nome de Jesus Cristo. Então esse plano é para todos nós. Se você que está vendo esse vídeo, você ainda não teve esse encontro com o Senhor Jesus Cristo, não conheceu ainda esse plano de salvação, comece a refletir sobre isso. Há pessoas próximas da sua casa, da sua família, igrejas, padres, bispos, pastores, né, missionários, todos eles são capacitados por Deus para te dar uma palavra, para te mostrar, para te ensinar, para fazer com que você conheça esse plano de Deus maravilhoso. Todos conheceram. Os heróis da fé da Bíblia Sagrada são heróis, mas passaram por problemas como nós passamos, tiveram as dificuldades como nós temos. E se estão ali registradas na Palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, para nos dar essa informação, né? Nos dar esse conselho de vida. Aproveitemos. Aproveitemos porque o tempo sempre é curto, né? Nossa passagem aqui é muito rápida. Então vamos um pouco falar de José, não é? José é um dos 12 filhos de Jacó. A continuidade da promessa de Deus feita a Abraão foi transferida depois para Isaac, filho de Abraão, e depois para Jacó, filho de Isaac. De Jacó vieram, né, as 12 tribos de Israel. Já falamos sobre Jacó, com 4 mulheres diferentes. Naqueles tempos havia isso, era uma cultura. Em alguns países árabes ainda há essa cultura, nos dias de hoje. Então Jacó teve 4 filhos. E os 2 filhos, né, mais novos dele, quer dizer, filhos da sua velhice, foram José e Benjamim. Então José não era muito benquisto pelos seus irmãos, meio-irmãos, vamos chamar assim, porque de mães diferentes. Então ele não era muito benquisto por eles, por ser um menino ainda, né, um jovem, e que relatava para o pai as coisas erradas que os seus irmãos mais velhos faziam. E o pai sempre mandava o filho na tarefa de ir lá onde os irmãos estavam apacentando as ovelhas, sempre afastados ali, né, onde eles moravam. Ele tinha que ir, passar uns dias e voltar. E às vezes traziam notícias más, e isso desagradava muito aos irmãos, meio-irmãos dele, né? E também o fato dele ser o filho, né, da velhice, o primeiro dos 2, já falei que tem o Benjamim, que vem depois, ele tinha privilégios, né? E os seus irmãos viam isso, eles tinham privilégios do pai que também desagradavam os irmãos. E ainda por cima de tudo isso, se não bastasse, né, essas pequenas desavenças que a gente vê muito em família, né? Isso é um exemplo também para nos ensinar que quando há desavenças em famílias há um propósito de Deus por trás disso. Ele ainda teve sonhos que não só relatou, como irritou profundamente seus irmãos e até o próprio pai, né? Um dos sonhos era que ele era um feixe, né, daqueles que são amarrados no campo quando são cortados, né, preparados, e ele ficava de pé e os outros feixes em sua volta, que seriam seus irmãos, ficavam como se reverenciando eles. Isso aí irritava, fazia com que os seus irmãos o odiassem por causa desse tipo de posição que ele queria mostrar que tem, né, como sobre eles. Mas era sonho.
E os sonhos vêm de Deus, ele tinha essa convicção. O outro sonho era que o sol, a lua, as estrelas também estariam diante dele, de José, em referência. Isso também o pai chama a atenção dele. Quer dizer que eu, sua mãe e seus irmãos vamos fazer reverência diante de ti? Para com isso, menino, tipo assim, né? Para com isso, tal. Mas eram sonhos que Deus deu a José. E quando Deus nos dá sonho, ele está nos preparando para alguma coisa. Muitas vezes nós não compreendemos os sonhos, não é? No que Deus está querendo falar conosco, muito menos ouvimos a sua voz. Quase sempre estamos entretidos com outros tipos de coisas, como os irmãos de José, entretidos com os rebanhos, com as suas traquinices, né, com as coisas erradas que eles faziam, e não percebiam, não viam que aquilo dali era um aviso para eles, né? Era como se um exemplo pudesse ser dado. E às vezes Deus usa do mesmo modo conosco no dia de hoje, né? Então, prestemos atenção naquilo que está à nossa volta, né? Nas pessoas, dentro da nossa casa mesmo, da nossa família, nas pessoas em volta de nós no trabalho, os mais jovens na escola, nas universidades, né? Na vizinhança onde moramos, na própria igreja que congregamos, que frequentamos, são sinais. E Deus fala por sinais, por situações assim. Tem gente que tem uma facilidade muito grande de receber sinais, de ouvir a voz de Deus, como eu estou ouvindo a minha voz gravando esse vídeo para vocês. Tem gente que tem essa facilidade. Precisa de ter um dos dons de Deus, que poucas pessoas falam que é dom, mas a própria fé, como um dom de Deus, ela só vai aumentando à medida que nós temos a comunhão aumentada com Deus, né? Então tem pessoas que são diferentes e são mesmo. Deus não faz dá a oportunidade para todos, mas não faz com todos da mesma maneira. Então somos diferentes, né? Nós temos posições diferentes, nós somos de países diferentes, culturas diferentes, línguas diferentes, né? Personalidades, caráter diferentes, porque assim fomos criados. Mas a base é a imagem e semelhança de Deus. Então todos, mesmo com todas essas diferenças de língua, cultura, enfim, todas essas diferenças, nós temos o mesmo acesso a Deus, é através de Jesus Cristo, né, o homem que esteve aqui na terra para nos dar esse acesso. Esse tempo de José, dos seus irmãos, dos patriarcas, das 12 tribos de Israel, não está da revelação de Deus, deu uma travadinha, né? Então, eles não tinham ainda, estava no começo, né, do que é relatado na Bíblia Sagrada. Isso veio só depois. Alguns dos profetas no meio do caminho, Isaías, Amós, se eu não me engano, falaram coisas já há alguns anos ainda, 500, 700 anos antes de Cristo, do que viria a ser esse plano de salvação através de Jesus Cristo aqui na terra como um homem, Deus como um homem aqui na terra, e o plano de salvação. Mas eles tinham essa convicção. Ali no livro de Hebreus falam que eles morreram, esses heróis da fé, morreram sem ver as promessas ser cumpridas. No final do capítulo 11 tem 2 versículos tremendos, que eles creram, mas não viram as promessas serem cumpridas. E nós também não vimos Jesus, né? Mas conhecemos através do que é relatado na palavra de Deus, o que eles não tinham conhecido, nem visto, nem ouvido, nem lido. Nós sabemos que a palavra foi cumprida, as promessas foram feitas e o poder de Deus foi derramado sobre as nossas vidas. Então aqueles sonhos de José enfureciam cada vez mais os seus irmãos, que já tinham aquela raiva deles, né? Por causa do comportamento dele e por ser o filho preferido. E ele, numa dessas ocasiões que José vai lá ver, né, como estavam lá eles apacentando os rebanhos do pai, ele é preso, né, pelos irmãos, amarrado e tal, e vendido a uma caravana que estava passando ali naquela localidade onde eles estavam apacentando os rebanhos, uma caravana que ia para o Egito.
Eles, na verdade, eles queriam matar José. A raiva era tanta, o ódio era tanto que queria matar. Mas preferiram vendê-lo como escravo. José tinha 17 anos, era um rapagão, né? Tinha 17 anos e foi vendido e foi levado para o Egito. Os irmãos pegaram a túnica especial que o pai tinha feito para ele, a vestimenta dele, mataram um carneiro e molharam com sangue, né, a túnica e mandaram entregar para o pai. Veja se isso aqui é de José, tal. E o pai achou que José tinha sido morto por algum animal, né, alguma fera. Tinha naquela época os leões, né, os tigres, tinha por ali soltos, né, como ainda em algumas partes do mundo, principalmente na África. Então ele achou que o filho tinha sido morto. Está lá José, chega no Egito e ele é vendido para o chefe militar, né? Chama Potifar, essa pessoa, o chefe da guarda, vamos dizer assim, um chefe militar do Egito. E ele começa a trabalhar como escravo. Foi vendido como escravo, começa a trabalhar na casa desse homem e as coisas começam a ir bem. Veja bem, ele era jovem, 17, já talvez já com 18 anos. As habilidades deles foram sendo desenvolvidas por Deus na vida dele, mesmo como escravo dessa autoridade egípcia, né? Entende? E ali, em volta dele, haviam outros empregados, né? Outros escravos também servindo a família desse oficial egípcio. E lá pelas tantas, a mulher desse oficial, ela se encanta com José, né? A Bíblia fala que ele era um jovem de porte e semblante bonitos, né? E ela se encanta e tenta seduzi-lo, mas ele foge e diz para ela, não, não, o seu senhor, né? Quer dizer, o marido dela, o Potifar, ele me vetou, não me veta nada na sua casa, a não ser a senhora. E como eu, né? Como eu me encontraria diante de Deus com algo tão abominável, né? Como seria aquilo ali que ela estava propondo. Eu sei que tentou, não conseguiu, até um dia que ela arma uma cilada e ele fica exposto como se tivesse tentado alguma coisa. Ela pega parte das roupas dele que estavam lá na casa, ele circulava na casa com muita facilidade, porque ele era quem cuidava de tudo, e chama os outros empregados e depois espera o marido e conta que o José tentou seduzi-la, quando na verdade foi ao contrário, segundo a Bíblia Sagrada, né? E por causa disso, Potifar, irritado, né, coloca ele na prisão. E ele vai para uma prisão, vamos dizer assim, especial, vamos assim dizer, porque ali, nessa prisão que ele vai para ser preso naturalmente, essa prisão tinha lá os servos do faraó que descumpriam ordens ou qualquer coisa, e eles eram mandados para essa prisão. E você veja, continuava preso, era escravo, tinha uma certa liberdade na casa de Potifar, mas agora, por causa de uma mentira, de uma falsa denúncia, ele vai preso, vai para uma cadeia, vai ficar restrito da liberdade, da pequena liberdade que ele tinha como escravo na casa do oficial. Mas ainda assim, José era com Deus. E mais que isso, minha querida, meu querido, toma posse do que eu vou te dizer. José era com Deus, mas Deus era com José. Deus é com você. Deus é comigo. Porque Ele se agrada em ser disponível para as nossas vidas. Ele não invade, Ele não nos obriga a nada, mas Ele se agrada de estar disponível para esses momentos de situação, como José, que estava preso, estava, vamos chamar, numa cadeia mesmo, preso, e ainda assim Deus era com ele, a ponto de, assumindo as tarefas do carcereiro do rei, ele começa a cuidar dos interesses da própria prisão onde ele estava. É interessante isso daí, né? Como Deus faz com que nossas habilidades sejam desenvolvidas, mesmo em situações antagônicas, né? Em situações que nós não desejamos, né? Nem para nós, nem para ninguém. E o carcereiro confia tudo nele e a prisão começa a andar melhor do que quando era administrada pelo carcereiro do rei. Vejam como são as coisas, né? E dois desses prisioneiros que vão ali para aquela prisão era um padeiro, né?
e o copeiro. Copeiro é aquele que dava o copo de vinho para o faraó. E o padeiro, como o nome já diz, fazia, né, os bolos, os pães, etc, etc. Eles aborrecem o faraó por alguma razão e vão lá para essa cadeia. E tem sonhos, os dois têm sonhos. E José interpreta esses sonhos, porque Deus lhe dava esse poder de interpretar sonhos, como deu a outros na Bíblia, Daniel, o livro de Daniel também, né? Então, ele interpretou os sonhos desses dois prisioneiros do faraó, né? E os dois sonhos se concretizaram, porque 3 dias depois era o aniversário do faraó, o copeiro foi reintegrado, né, à equipe que servia o faraó, conta seu sonho para José, José interpreta, e da mesma coisa que José diz, acontece, ele é reintegrado, né, à equipe dos copeiros do faraó, e o outro padeiro, ele é enforcado. José interpretou o sonho do padeiro, dizendo, ó, daqui a 3 dias você vai ser enforcado. E foi o que aconteceu. Mas José pediu ao copeiro, não se esqueça de falar com o rei, né, com o faraó, sobre mim, que eu estou preso aqui injustamente, eu vim parar nessa prisão injustamente. Só que o copeiro estava muito feliz por ser reintegrado ao dia a dia com o faraó e esqueceu de fazer esse pedido que José tinha feito, né? Muitas vezes, que sirva de lição para mim e para você, muitas vezes nós estamos em situações difíceis e conseguimos sair delas por qualquer motivo, de qualquer maneira, e nos esquecemos facilmente se alguém nos ajudou, se alguém nos auxiliou, se alguém nos deu a mão. Nos esquecemos facilmente por causa da nova situação que nós estamos vivendo, ou seja, foram restaurados o nosso dia a dia, a nossa esperança, a nossa caminhada na terra, e esquecemos de agradecer primeiro a Deus, depois a possivelmente alguma pessoa que nos tenha ajudado. Isso é muito comum na nossa vida, que sirva de exemplo. Não faça como o copeiro do faraó, que esqueceu de falar para o faraó que havia esse jovem hebreu preso ali e que estava ali de maneira não era culpado, tinha sido acusado injustamente, mas ele esqueceu. Ficou tão feliz de voltar, né, a servir o faraó que esqueceu daquele que interpretou o seu sonho ali na prisão. E só depois de 2 anos, veja bem, vai passando o tempo, né? Foi vendido aos 17 para 18, vai como escravo, fica na casa de Potifar, Potifar algum tempo, e depois é preso, né? É mandado para uma prisão, fica lá outros, são anos, viu? São anos, porque o próprio faraó lá na frente vai ter 2 sonhos super misteriosos para ele, e não só para ele, que o assustaram esses sonhos, mas para aqueles que estavam ao seu lado. E eles têm os seus sacerdotes, os seus sábios, né? Aqueles que interpretam sonhos, os seus adivinhos, os seus videntes, e nenhum deles consegue interpretar esse sonho. Foi aí que o copeiro, que vivia ali, né, no dia a dia, né, ao lado do faraó, foi aí que o copeiro se lembrou de José. Já tinham se passados muito tempo. E fala, olha, me lembra agora das minhas faltas, quando você me mandou, o senhor me mandou, o faraó me mandou para a cadeia, eu conheci um jovem hebreu lá que interpretou meu sonho e o sonho do padeiro. E da maneira como ele interpretou, as duas coisas aconteceram. Eu fui restituído ao meu trabalho para consigo e o padeiro foi enforcado. Então mandaram chamar ele, o faraó ficou, né, impressionado e mandou chamar ele. E lá se vai, né, o nosso irmão e herói da fé José, tiram a barba dele, né? Eu vou tirar semana que vem, se Deus quiser. Tiram a barba dele, veste uma roupa limpa, cheirosa, né? Vamos dizer assim, e ele é apresentado ao faraó. E o faraó conta para ele o sonho que ele teve, um sonho duplo, né? De 2 situações mais parecidas, e que nenhum deles tinham sido revelados, né? Pelos seus próximos, né? Os seus bambambãs.
e promete mundos e fundos para José. Não, 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 não. Não sou eu que revelo os sonhos. Quem revela o sonho é Deus. E o que vai acontecer é algo muito sério aqui no seu país. Haverão 7 anos de fartura e depois 7 anos de fome. Então, vai ser gravíssimo 7 anos de fome, tão graves, esses 7 anos, que serão esquecidos os 7 anos de fartura. Esse é um sonho só, Deus está revelando para o faraó. Então, escolhe alguém que durante esses 7 anos de bonança, né, recolham os alimentos, as safras, né, recolham nos depósitos do rei no país todo, para que, quando vier os 7 anos de fome, o povo não morra de fome. É incrível, né? Ele deu esse conselho que veio de Deus. Então, o faraó fica impressionado com ele e fala com seus principais ali, ministros, vamos dizer assim, secretários. Quem mais, que homem mais ajuizado poderia levar esse plano à frente se não fosse ele? Tremendo, né? Olha agora o que aconteceu com um que foi vendido como escravo, foi preso com injustiça, e agora aos 30 anos, ou seja, 13 anos se passaram, desde quando ele foi vendido como escravos, para estar diante de Faraó e ser colocado como a segunda pessoa mais importante daquela nação. E ele leva os planos adiante. E quando começa a fome, os seus irmãos vêm de Canaã. Ali, né, Israel é junto, próximo do Egito ali, né, fronteiriço. Vêm comprar alimentos. Não reconhecem ele. Já tinham passado vários anos. Não reconhecem ele. Mas ele sabe que são seus irmãos. E há uma série de coisas que são feitas ali, jogos, né, vamos dizer assim, entre aspas, né, para José por eles à prova. Mostra sua generosidade de um lado, mas mostra a sua firmeza do outro. Apertam seus irmãos que foram maus com eles. E ao final de uma segunda viagem, que ele obriga a trazer o irmão mais novo, o Benjamim, lembra que ele é irmão de José por pai de pai e mãe? Ele se faz conhecer pelos seus irmãos. E há uma festa, né? Há algo assim espantoso, extraordinário. Revitaliza a vida do próprio pai quando eles voltam para onde está o pai, em Canaã, e conta tudo aquilo que aconteceu. E os irmãos, quando ele se revela, como José, seu irmão, vendido como escravo por eles, os irmãos caem num pranto, já tinham se ajoelhado, já tinham dobrado, feito a reverência para ele, porque ele era o Senhor do Egito. Todos aqueles sonhos dele quando era jovem, 14, 15, 16 anos, se cumpriram quando os feixes, né? O feixe dele fica em pé, os outros feixes ficam se dobrando diante dos irmãos. Depois o sol, a lua, as estrelas vieram se dobrar diante deles, que o próprio pai o repreende. Todos esses sonhos foram cumpridos. Porque o que Deus promete se cumpre. O Deus de José é o meu Deus. O Deus de José é o seu Deus. Então, se ele te deu um sonho um dia, ele vai cumprir. Os meus sonhos já se cumpriram, quase todos. Todos os sonhos que Deus me deu ao longo da minha vida se cumpriram, porque Deus é fiel. E a palavra dele não volta para trás vazia. Então, veja bem, José, na humildade de ser o homem mais poderoso do Egito, depois do faraó, fala para os irmãos: não fiquem raivosos entre vocês. Não fiquem chateados entre vocês. Porque eu vim aqui na frente, Deus me mandou à frente de vocês para que essa situação não fizesse mal a toda a família ali em Canaã. Você vê como são as coisas. Ele foi vendido como escravo, mas ele fala que Deus permitiu que aquelas coisas acontecessem com ele, todo o sofrimento que ele passou ao longo de 13 anos, pelo menos, com um único propósito: acolher a família toda de volta, numa condição especial. Foram colocados nas melhores terras do Egito, onde tinha pasto, né, para o gado, onde eles puderam ficar ali trabalhando, alguns trabalhando para Faraó. Jacó pôde rever o seu filho que ele achava que estava morto.
Ainda viveu Jacó 17 anos mais no Egito, depois que ele foi para lá com seus filhos, mulheres e todos, né, netos, etc. Foram em torno de 75 pessoas, contando já com José, com Efraim, com Manassés, seus 2 filhos nascidos no Egito, que do povo de Deus, né, o povo escolhido por Deus, que estavam no Egito. E Deus usou José, o jovem sonhador, aquele que cria nos sonhos que Deus lhe dava, aquele que foi maltratado pelos seus irmãos que queriam até matá-lo, foi vendido como escravo, trabalhou como escravo na casa de um oficial militar do Egito, do faraó, rei do Egito, foi ultrajado através de uma mentira, foi acusado, foi abusado da confiança, né, da pessoa que o acusou, sabendo que era mentira, que ele não tinha feito nada de errado, e ainda assim foi para a prisão, e lá na prisão continuou sendo o mesmo homem de Deus que ele era como escravo, agora como prisioneiro, para depois de 13 anos o Senhor colocá-lo como o segundo homem mais importante daquele governo egípcio, né, daquela época, né? Então Deus pode estar trazendo alguma notícia para você, minha querida ou meu querido, como já me trouxe no passado. Eu passei por situações difíceis na minha vida, como todos nós passamos. E Deus falava, isso vai mudar. Isso vai ter outra caminhada, outra circunstância. E assim se fez. Quem sabe você, no dia de hoje, no dia que você assistir esse vídeo, quem sabe você esteja passando por uma situação difícil. Mesmo numa prisão, se for o caso, como José, mesmo enfermo, né, num hospital, como tanto de nós somos colocados em hospitais pelas nossas enfermidades, problemas de relacionamento com a família, com a esposa, com os filhos, problemas de trabalho ou falta de trabalho, que é pior ainda, né? Problemas financeiros. Você pode estar passando por qualquer necessidade, minha querida, meu querido, mas eu quero relembrar mais uma vez que o Deus de José é o teu Deus. E Ele quer te dar a mão, Ele quer te ajudar a atravessar essa dificuldade. Ela vai continuar existindo, mas Ele quer te ajudar nesse momento que você está atravessando essa dificuldade. Ele quer estar ao teu lado, Ele quer que você confie nele, Ele quer que você dê as mãos a Ele, porque Ele pode fazer um pouco melhor. E com certeza vai te surpreender um dia. Vai colocar você numa posição que você talvez jamais imaginasse estar. E aquilo que você hoje vê como algo que não tem muita importância, o que você faz talvez você não valorize. Eu quero dizer para você que Deus valoriza, que Deus está vendo o seu esforço, o seu sacrifício. Deus está vendo a sua postura, o seu caráter, a sua personalidade. Deus está te preparando para algo melhor na tua vida. O final de tudo é a salvação. O final de tudo é a vida eterna, porque o nosso tempo passa muito rápido. Jacó morreu, José morreu, todos os heróis da fé morreram. Está ali em Hebreus, e eles não viram as promessas de Deus se cumprir. Mas nós vimos a promessa de Deus se cumprir. 2000 anos atrás, Jesus veio para nos trazer a salvação. Era a promessa de Deus e ela foi cumprida nas nossas vidas. O mesmo Deus de José, o mesmo Deus dos seus irmãos teimosos, traíras, né? O mesmo Deus de Jacó, seu pai. É esse Deus que está falando neste vídeo através da minha boca. Eu te amo. Eu te amo, filho. Eu te amo, filha. Me dê uma oportunidade para eu entrar na tua vida. Estenda a tua mão na minha direção. Eu quero te acolher, quero te abraçar, quero te beijar. Quero te dizer pessoalmente, eu te amo. E eu posso mudar todas as coisas da tua vida, porque eu sou o Deus, o Criador. Amém? Abra tuas mãos,
o amor de Deus, o Pai, a graça e a misericórdia de Jesus, o Filho, e o consolo do Santo Espírito seja com todos nós, desde agora e até quando Ele voltar. Vai voltar Jesus Cristo. Se prepare, minha querida, se prepare, meu querido. Passe esse vídeo à frente depois que você o assistir. E te digo mais uma vez, Deus te ama e quer uma oportunidade da sua parte para fazer parte da sua vida. Bye, bye. Até o próximo vídeo.